Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar do sistema responsável pela defesa do nosso corpo, pela defesa do nosso organismo, que é o sistema imune, né? Também chamado de sistema imunológico e também chamado de sistema imunitário. São três nomes para o nosso sistema de defesa, o sistema de defesa do nosso organismo. Na imagem, vocês podem perceber em verde algumas representações de vírus, né, que é um tipo de invasor, né, do nosso corpo, que tentam invadir o nosso corpo, e o nosso sistema imunológico ou imunitário, tem como função tentar nos defender desses invasores. O sistema imunológico, pessoal, ele também é chamado de sistema imune, né? Ele é o que garante a proteção do nosso corpo, né? Evitando que substâncias estranhas, como patógenos, né, que são aqueles organismos que causam doenças, vírus, bactérias, protozoários, evitando que eles afetem a nossa saúde de forma negativa. É um sistema bem complexo, não é um sistema simples, né? Ele é complexo e envolve células, né? Células e órgãos que fazem com que esse sistema ele funcione. Então, para esse sistema funcionar, existe uma interligação de trabalho entre células e órgãos, diversos tipos de células, né? Que formam uma barreira de proteção para o nosso organismo. É o sistema imune. Esse processo imunológico, ele acontece de dois tipos, né? Então, a resposta imune, ela pode acontecer de duas formas, né? Pode acontecer a resposta imune chamada inata e a resposta imune chamada adquirida, né? Então, o que já nós sabemos até aqui? O sistema imune, ele é responsável pela defesa do nosso organismo, por tentar defender os nossos organismos dos invasores, né? E esse sistema, ele dá dois tipos de resposta. Existem dois tipos de resposta do sistema imune, que é a resposta inata, né? E a resposta adquirida. A gente vai entender a diferença dela. Bom, a imunidade inata é aquela que nós já trazemos no ato do nascimento, né? Então, nós já nascemos com esse tipo de defesa, com a imunidade inata. Nelas são as barreiras naturais, a saliva, né? Que a produção de saliva também serve para a eliminação de fungos e bactérias na nossa boca, o muco das narinas, que também serve ao ato da respiração. Quando o oxigênio entra, quando o ar entra, esse muco ajuda na filtragem desse ar, fazendo com que alguma substância fique colada, né, lá nesse muco, então já é uma defesa primária. E também agentes internos, como os leucócitos e as células fagocitosas. Leucócitos, olha, leucócitos e células fagocitosas. O que são isso? O que são essas células? A gente vai entender um pouquinho nos próximos slides, certo? E esse tipo de resposta inata, né? A imunidade inata é um tipo de resposta inespecífica. Ela tá lá para qualquer tipo de organismo, não tem um organismo específico. Qualquer organismo que tentar entrar ao nosso corpo, né, o organismo indesejado, essa barreira primária vai estar lá. Muco, né, a saliva e os leucócitos e as células fagocitosas, ok? Então, essa é a barreira primária, que é a resposta imune, inata, resposta imune e inata. Quando a resposta imune inata não dá conta, né, ela não consegue impedir que aquele organismo entre no nosso organismo, no nosso corpo, né? Então a gente tem que partir para a segunda fase de defesa, que é a imunidade adquirida, né? Que essa imunidade adquirida, ao contrário da imunidade inata, ela vai se desenvolvendo a partir do nosso desenvolvimento. E ela é mais específica, ela é mais especializada, ela age de acordo com o invasor, certo? A inata, ela tá lá para tentar defender o nosso corpo de qualquer invasor que tente, né, adentrar ao nosso corpo. Quando ela não consegue, aí vem a segunda fase, que é a imunidade adquirida. E para que ela se desenvolva, é necessário que haja um contato, né, com o agente invasor.
né? E quando esse contato acontecer, que vai desencadear algumas reações, alguns eventos no nosso corpo, né? Que vai causar a ativação de algumas células e a síntese de anticorpos, a criação de anticorpos. Vamos dar um exemplo como funciona, olha. A gripe, né? O vírus da gripe passou pela mucosa do meu nariz e conseguiu ir até as minhas células. Lá ele se reproduziu, então ele vai causar a gripe. Quando eu estou gripada, quando esse vírus entra no meu organismo, o meu organismo entende que tem alguma coisa errada. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai começar a se defender, mandando células brancas. São os soldadinhos de defesa, né? Mandando células de defesa fazer o reconhecimento desse invasor, como se fosse uma guerra mesmo. O vírus entrou em território que não era para ter entrado, né? E a defesa, que são as células de defesa, vão lá fazer o reconhecimento, né? Para tentar destruir esse organismo que está causando essa doença no meu corpo. Uma coisa interessante é que, gente, toda vida que nós gripamos é um tipo de gripe diferente. Porque a gripe que eu já sarei na semana passada, o meu corpo já tem uma receita para tratar dela, né? O meu corpo já sabe. Então, o vírus entrou, então o meu corpo já reconhece. Eita, esse vírus aqui eu já conheço. Vai lá, resolve o problema e acabou e eu não fico gripada. Quando eu gripar novamente, vai ser outro vírus da gripe. Cada vez que nós gripamos, é um tipo de gripe diferente. Olhe o exemplo. Um casal, né? Um casal de namorados e um está gripado. Tá gripado, né? Aí, lá namorou, passou a gripe para esta pessoa aqui, para outra. Essa aqui ficou boa e essa aqui tá gripada. E eles vão continuar aí, né? Beijando, trocando saliva e vírus. Mas esse aqui não vai ficar doente de novo. Por que ele não vai ficar doente de novo? Porque o corpo dele já desenvolveu defesa contra aquele vírus da gripe. Senão ia ser um eterno troca de vírus, né? Então, a cada vez que nós gripamos, é um tipo de vírus diferenciado, né? É um vírus que se modificou para conseguir atingir aí o nosso organismo, ok? E aqui nós temos as barreiras, né? As barreiras e a ação no nosso organismo. O primeiro é a pele. Aqui como exemplo, né? A pele. A pele, pessoal, deixa eu pegar aqui. Ela é a principal barreira que o corpo tem contra os agentes patogênicos. Quem são os agentes patogênicos? São aqueles causadores de doenças. Então, quem é a principal e primeira barreira dos agentes patogênicos? É a pele, né? Depois, uma situação, os cílios. Esses cabelinhos aqui que nós meninas achamos que é só para fazer alongamento e para botar rímel para ficar esticado assim, né? Não é, ele tem uma função muito importante, ele ajuda a proteger os nossos olhos, impedindo a entrada de pequenas partículas, em alguns casos até pequenos insetos. Às vezes quando o vento ou algum inseto ou algum agente patogênico já encosta aqui, a gente fecha o reflexo. Pelo reflexo a gente já fecha e já protege. E alguns já ficam presos aqui, né? A lágrima, né? Também é um agente protetor que ela limpa e lubrifica os olhos, ajudando a proteger o globo ocular das infecções. Então, a lágrima ela é salgada, né? Aquela salinidade da lágrima não é só para a gente perceber o gostinho dela quando a gente tá chorando. Ai, como a vida nem é amarga, como a vida é amarga, como a vida é salgada, né? Não é. É um acréscimo de proteção. O muco, né? Que é um fluido produzido pelo organismo que tem a função de impedir que micro-organismos entrem no sistema respiratório. Por exemplo, quando a gente fala do muco nasal, né? É uma proteção, como eu já expliquei. As plaquetas do nosso corpo estão lá no nosso sangue. É um tipo de célula sanguínea, né? Que nós temos aí as hemácias, que também são células sanguíneas,
mas com outra função. As plaquetas têm a função de coagulação, né? Atuam na coagulação do sangue, que diante de um ferimento, por exemplo, elas produzem uma rede de fios para impedir a passagem das hemácias e reter o sangue. Então, quando a gente se fere, que fica aquela casquinha inicial, que a gente acha que o sangue secou, né? Não é simplesmente que o sangue secou, são as plaquetas que foram até onde aconteceu aquele corte para fechar, né? Fazer uma barreirinha ali para não sair sangue, porque eu preciso dele, e para não entrar nenhum micro-organismo indesejado. A saliva, ela possui uma substância que mantém a lubrificação da boca e ajuda a proteger contra vírus que podem invadir os órgãos do sistema respiratório e digestório, né? Saliva também é defesa. O suco gástrico, né? Que é um suco produzido no nosso estômago. Ele é um líquido produzido pelo estômago que atua no processo de digestão dos alimentos. É muito ácido e, devido a essa acidez, ele impede que alguns organismos se proliferem, ou seja, eles aumentem de quantidade, né? Ou que alguns se desenvolvam, se multipliquem. O suor, né, também é defesa, possui ácidos graxos que ajudam a pele a impedir a entrada de fungos, né? Então, o suor também é salgado, né? Ele possui ácidos graxos, que é um tipo de substância que o nosso corpo produz, né? E ele ajuda a evitar que nós temos os buraquinhos, que são os poros na nossa pele. Ele ajuda a evitar que, através desses poros, entrem substâncias, né? Então, essas aí são algumas defesas de barreira, né? São algumas barreiras do nosso organismo. Pronto, aqui nós temos uma tabela mostrando as linhas de defesa, né? Nosso organismo. As duas primeiras linhas, elas fazem parte da resposta inata, que é aquela resposta que eu já trago, né? Quando eu nasci, eu já trouxe comigo essa linha de defesa. E a primeira linha de defesa aqui é a pele e as mucosas, as secreções produzidas pelo meu corpo, pelo nosso corpo, e a flora natural, né, que são alguns organismozinhos que vivem na gente, que são positivos, né? A segunda linha de defesa são as células fagocitosas, que são as células que elas é como se elas comessem, se alimentassem dos invasores, né? Elas fazem um processo chamado de fagocitose, né? Nas células que invadem. As substâncias antimicrobianas, né? Que são antimicróbios, como se fossem um desinfetante do nosso corpo. E o estado febril, né? O estado de febre, ele está dizendo que tem algum organismo que o meu corpo não quer que ele esteja lá, que ele não aceita. Então, o que é que o meu corpo faz? Ele aumenta a temperatura, né? Para que esse organismo, ele morra, né? Então, a febre, ela é uma indicação boa, né? Infelizmente, ela indica que a pessoa está doente, mas ela está dizendo que o sistema dela está tentando se defender. O sistema imune está ali ativo, esquentando para que consiga matar o vírus ou a bactéria que esteja lá se reproduzindo. E lá no finalzinho aqui a gente tem a primeira, a segunda e a terceira, nós temos a resposta específica, que é a imunidade adquirida, que é aquela que eu adquiri durante o tempo, né? Que é a terceira linha de defesa, que são os anticorpos, que eles identificam, né, o organismo, já identificam o organismo e já tentam eliminá-lo, e a memória imune, que é aquela que faz com que o organismo entre e eu já reconheça, né? Então, o meu sistema imunológico, ele tem essa propriedade de lembrar que esse organismo já esteve por aqui. Então, ele usa um anticorpo que ele já conhece para tentar expulsar aquele. Aqui nessa imagem, pessoal, nós temos os órgãos que participam, né, desse sistema imune, desse sistema de defesa, né, que são as torcilas e adenoides, né, as amígdalas, o timo,
né? O baço, aqui o timo fica aqui, né? O baço, tá aqui o baço. As placas de Mey, que ficam no intestino delgado. A medula óssea, que fica no interior dos nossos ossos mais grossos, maiores. Aqui um exemplo, o fêmur, né? Que é o maior osso do nosso corpo. O apêndice, né? O famoso causador da apendicite. E os linfonodos, que são todos esses aqui, ó, que eles ficam localizados na garganta, nas axilas, na virilha, alguns atrás do joelho. Todo mundo aí, se já teve uma topada e teve o dedo inflamado ou inflamou alguma coisa, que sentiu aquela íngua, né? O que é a íngua? Geralmente sente-se íngua na virilha, né? O que é a íngua? A íngua é uma indicação de que essas célulazinhas aqui, ó, que esses órgãozinhos aqui, os linfonodos, eles estão inchados, né? E se eles estão inchados, é porque está tendo uma grande acúmulo de células de defesa. E se está produzindo muita célula de defesa, é porque tem alguma coisa inflamada e essas células estão trabalhando para fazer essa defesa, certo? Aqui, quando está inflamado, né, a garganta, o que é? São aí os nossos linfonodos também trabalhando na produção de defesa, de células de defesa para o nosso organismo. Aí aqui nós temos, ó, local de função das células imunitárias, local de formação das células imunitárias. Essas células imunitárias, essas células de defesa, elas se formam no timo, se formam na medula óssea, né? São as duas bases, né, de formação e das células de defesa. E aqui nos linfonodos, né, no baço, na placa de Meyer, eles são local de circulação e armazenamento das células imunitárias, né? Então, elas ficam por lá, elas se armazenam lá, né? Então, tem aí a produção e o armazenamento. E o apêndice vermiforme, né? O apêndice ele promove o crescimento populacional de bactérias benéficas, ou seja, de bactérias positivas para o nosso organismo. E facilita o repovoamento dessa bactéria no cólon, aqui onde acontece a nossa digestão, certo? Então, tudo isso aqui são órgãos que participam do nosso sistema imunológico, do nosso sistema de defesa. As células de defesa do nosso corpo são os leucócitos, deixa eu marcar. São os leucócitos, os linfócitos e os macrófagos. Esses aqui são subdivididos em grupos menores, né? Os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos, linfócitos T, linfócitos B, linfócito NK e macrófago. Não se preocupem, eu não vou pedir para vocês decorarem esses nomezinhos, não. Quero que vocês os conheçam, ok? Nós temos aqui, né? Já sabemos que as células de defesa do nosso corpo são os leucócitos, linfócitos e macrófagos, ok? Cada um com uma função, tá? Os leucócitos, pessoal, ó, leucócitos, lembrem bastante desse nomezinho, certo? Ou glóbulos brancos. Sempre que falar de leucócitos, eu estou falando de glóbulos brancos, que são células produzidas pela medula óssea e os linfonodos, que a gente já viu onde é. Então, ó, leucócitos ou glóbulos brancos são células de defesa, que servem para defender o nosso organismo. Qual é a função? Né? Função de produzir anticorpos. Para quê? Para proteger o nosso organismo contra patógenos. O que são patógenos? Organismos que causam doenças, certo? Os leucócitos é o principal agente do sistema imunológico do nosso corpo, né? Ele é o principal agente do sistema imunológico do nosso organismo, ok? Os leucócitos eles são divididos em tipos, né? Logo abaixo aqui a gente tem os tipos, ó.
Os neutrófilos, né, que envolve as células doentes e a destrói. Os eosinófilos, que agem contra os parasitas. Os basófilos, relacionados com as alergias, são os que agem nos momentos de alergia. Os fagócitos, que realizam a fagocitose de patógenos, eles fazem a absorção e eliminação, né, dos patógenos, dos agentes causadores, assim como os neutrófilos. E os monócitos, que penetram os tecidos para os defender dos patógenos, né? Então, os monócitos vão lá defender os fagócitos. Então, é tudo célula de defesa, são soldadinhos que fazem essa defesa do nosso organismo. Gente, lá atrás a gente falou de memória imunológica. A gente sabe que memória é algo que está registrado, que está guardado, que a gente não esquece. Então, a memória imunológica é a memória do nosso sistema de defesa. Guardou, certo? Eu não guardo alguma coisa na memória do meu computador, né? Então, o meu corpo, ele é uma máquina extraordinária, que tem várias funções. E a função da memória imunológica é deixar guardado o que o meu corpo já aprendeu sobre alguns invasores, né? Um exemplo bem diferente que não é nada com um invasor, não. Mas eu sei que se eu encostar o meu dedinho lá no fogo, eu vou queimar, né? O meu corpo sabe e eu já sei. Então, eu vou encostar o meu dedinho no fogo? Não, eu não vou, né? A minha memória imunológica, ela tá lá para defender, né? O organismo chegou e a memória imunológica tá lá. Eita, esse aqui eu conheço. Não venha não, que eu já li e conheço, né? Ó, a memória imunológica é responsável pela defesa do nosso organismo em longo prazo, quando somos expostos a um agente causador de uma doença. Desencadeamos uma resposta do nosso sistema imune, do nosso sistema de defesa. Durante essa ação, temos a formação de células de memória, as quais podem sobreviver por vários anos. Quando somos expostos novamente à mesma ameaça, a resposta do nosso sistema imune é ainda mais rápida e mais forte, devido à ação dessas células de memória. Um exemplo, a catapora, né? Quase 100% de nós, quando tem catapora uma vez na vida, né? Porque esse agente entrou no meu corpo, causou a doença, e o meu sistema primário, né, que é a pele, o muco, não conseguiu defender. Então, foi lá para os leucócitos, células de defesa e tal. Quando eles conseguiram matar o vírus, né, eles meio que guardaram informação de como seria uma receita, como seria mais fácil matar esse vírus, excluir esse vírus do corpo, se ele entrasse novamente. E a memoriazinha guardou lá. Então, se o vírus da catapora entrou no meu corpo novamente, o que é que o meu corpo vai fazer? Lembrar, né? Memória imunológica. E o que é que ele vai fazer? Vai defender com mais facilidade. E a doença não vai se desenvolver. E essa memória imunológica é o que faz com que a vacina seja tão eficaz, né? E atualmente nós estamos vivendo esse momento pandêmico, né? E a vacina nada mais é do que o vírus atenuado, né? Vamos ler aqui, ó. A memória imunológica é o motivo pelo qual as vacinas são tão eficientes. Nas vacinas, um organismo causador da doença, né, morto, atenuado, ou mesmo parte desses agentes, ou morto, ou enfraquecido, ou parte desses agentes, é inoculado em uma pessoa, né, estimulando desse modo o seu sistema imune. Se essa pessoa tiver um novo contato com esse mesmo agente, seu sistema imune responderá de forma rápida, evitando a infecção. Vamos dar como exemplo atual o coronavírus, né? O que é que tem dentro daquela vacinazinha? O que é que tem dentro daquele tubinho que a gente está louco para tomar e alguns de nós já estamos tomando, graças a Deus? Tem vírus atenuado, né? Um exemplo aqui, lógico, tem o vírus enfraquecido, tem pedaços do vírus, só que está lá dentro, controlado, logicamente, pelos cientistas que sabem,
né? Uma quantidade que ele vai só estimular o sistema imune. Ele vai estar lá presente, mas não vai ser o suficiente para causar uma doença, né? Então, o teu corpo ele já vai estar defendido, né? Uma barreira contra aquele organismo que futuramente entrará. Algumas pessoas que tomaram a primeira dose da vacina para o Covid e não tomaram a segunda ainda, adquiriram a doença, né? Não por causa da vacina, que fique claro, mas adquiriram a doença, mas tiveram sintomas leves, sintomas mais leves. Por quê? Porque o corpo já conhecia um pouco aquele vírus, né? Já tinha feito um reconhecimento e conseguiu defender, né? De forma eficaz, esse invasor, né? Então, e essa variante, né? Essa variante vai ser necessário, provavelmente, uma mudança nessa vacina, né? Não se sabe ao certo, mas o importante é que a gente entenda que a memória imunológica, a vacina, né? Ela é tão eficaz porque ela entra aí nessa situação de memória imunológica. Então, é importante se vacinar. Se o cientista diz vacine, é porque ele tem cacife para isso, ele tem reconhecimento, ele tem estudo. Gente, a vacina não faz mal. Né? Não faz mal. Mas fulano ficou doente depois, ficou um dia, não sei o que, não sei o que. Reações da vacina, né? Reações. Crianças, quando tomam vacina, têm reações. Nós, quando tomamos vacina da gripe, né? Todos os anos nós tomamos, a gente tem algumas reações, alguns de nós, né? Porque o que é que está sendo injetado? Vírus. E o nosso organismo tem que reagir. Né? Então, a memória imunológica nada mais é do que a lembrança, né, fictícia do meu sistema em relação àquele invasor. E, meus amores, foi isso. Nós falamos aqui nessa aula do nosso sistema imune, sistema de defesa, né, que como eu disse no início, pode ser chamado de sistema imune, imunológico, né? E existem as respostas inatas e as respostas que se desenvolvem ao decorrer do tempo, né? Qualquer dúvida, volta e assiste o vídeo de novo, ou então chama lá dentro do horário de aula para a gente tirar as dúvidas. Vou postar agora lá no Google Sala de Aula a atividade de vocês, fiquem atentos nos prazos, ok?